E vamos ler os oito primeiros versículos. E semana que vem finalizaremos, se assim Deus permitir. Marcos 16, de 1 a 8. Você já deve ter percebido aí que o culto todo preparou para uma mensagem a respeito da ressurreição de Cristo. Cantamos cânticos a esse respeito. Lemos em outros textos que tratam a esse respeito. E agora vamos ver a passagem de Marcos que relata a história da ressurreição de Jesus. Marcos 16, de 1 a 8, acompanhem com atenção, com fé a leitura da palavra de Deus, que foi registrado dessa maneira. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Até aí a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na pregação da Tua palavra, e também aos meus irmãos que ouvirão a exposição dela, que o Senhor possa nos ajudar a entender e a crer na Tua palavra, e que ela possa, ó Deus, transformar as nossas vidas e, dia a dia, transformar os nossos corações para sermos cada vez mais fiéis a Ti. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quais são as suas reações diante de uma notícia que você não esperava? Quando você, por exemplo, aquelas pessoas, em Brasília é muito comum, né, ter aquela pessoa que faz um concurso público. Você acha que foi muito mal naquela prova, mas aí você vai dar uma olhadinha só para saber ali o que rolou naquela nota, e você vê que seu nome está lá. Deve ser uma sensação daquelas de um misto de alegria, porque você está feliz com aquilo que aconteceu, e uma sensação também de: será que isso é sério? Será que saiu certo aqui o que está aqui? A gente tem várias sensações, né? Por exemplo, também, quando as esposas revelam para os seus maridos que estão grávidas. Se for o primeiro filho, eu senti isso. É um misto de alegria e medo também, né? Porque você nunca foi pai, você nunca foi mãe, então tem aquela: e agora? Como é que vai ser? Se for o segundo, aí eu já posso imaginar, mas se vocês quiserem, vocês podem perguntar aí para tia Keila, para o Luiz, para o André, que tiveram essa sensação aí, para o seu Antônio, para a Benedita. Tudo aí já tiveram pelo menos mais de um filho. Eu imagino que deve ser um misto de alegria e talvez não medo mais, mas uma preocupaçãozinha. Você sabe como é que é. Mas será que a gente vai dar conta? Mas e quando é a partir do terceiro? Aí eu acho que já é um misto de tudo isso aqui que eu falei. É alegria, é medo, é preocupação, talvez até um pavorzinho ali, e um pouquinho de: será que isso é sério mesmo? É tudo isso junto. E no texto de hoje eu imagino que essas mulheres aqui, ao receberem a notícia que elas receberam, elas tiveram um momento mais ou menos assim, uma reação mais ou menos assim. O texto até diz, né, que elas ficaram com medo, mas elas também ficaram surpresas. E se a gente olhar em outros textos mais para frente, a alegria também chega. Elas tiveram todas essas sensações. Mas é claro,
Aquele que foi morto, ressurgiu. Jesus Cristo ressuscitou é a notícia que elas receberam. E elas, juntamente com os discípulos, que nem aparecem aqui no texto, elas já tinham ouvido de Jesus que aquilo aconteceria, mais de uma vez. Mas eles não tinham dado muito crédito ao que Jesus tinha falado. Então, quando elas chegam lá, elas veem aquele anjo, escutam aquela maravilhosa notícia, e é esse misto de sensações. A gente muitas vezes demora para acreditar mesmo em coisas muito diferentes, muito inesperadas. Sente medo até cair a ficha. Mas quando a gente se dá conta daquilo que aconteceu, quando aquelas mulheres se deram conta daquilo que aconteceu, a alegria vem, a alegria inunda. E hoje a gente vai ver um pouco sobre esse fato que é muitas vezes muito contestado por esse mundo, mas que inunda o nosso coração de alegria, saber que Jesus ressuscitou. Por isso que a gente vai aprender hoje é muito simples. A ressurreição de Jesus, ela é real e ela é transformadora para nós. Só isso, a ressurreição de Jesus, ela é real e é transformadora para nós. Vamos ver esses dois pontos. A realidade da ressurreição e as boas novas que a ressurreição tem para nós. Então, em primeiro lugar, vamos ver a veracidade da ressurreição, ou seja, vamos ver que a ressurreição é de fato real. Olhe de novo aí os primeiros versículos do nosso texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Como a gente viu anteriormente, você pode dar uma olhada nos textos anteriores aí, essas mulheres, elas eram seguidoras, servas de Jesus. Elas seguiram Jesus desde a Galileia, ou seja, elas já estavam há um tempo seguindo Jesus, acompanhando Jesus nas suas diversas atuações. E não só aí, elas acompanharam Jesus também no momento de sua morte, no momento do seu sepultamento, e Marcos faz questão de colocar o nome de cada uma em cada um desses eventos. Se você olhar aí no capítulo 15, versículo 40, está lá o nome delas, citando elas durante a morte de Jesus. Ele está mostrando, elas estavam lá, elas foram testemunhas daquilo. Em seguida, no capítulo 15, no versículo 47, Marcos mais uma vez cita o nome delas. Elas estão lá também. Em qual momento? No sepultamento. Elas viram aonde Jesus havia sepultado. Elas sabiam, elas foram testemunhas daquilo também. E agora, mais uma vez, capítulo 16, no versículo 1, Marcos elenca o nome de cada uma delas mais uma vez durante o evento da ressurreição. E Marcos repete os nomes, sempre querendo deixar claro que existem testemunhas oculares desse evento. E isso não ajuda somente as pessoas da época. As pessoas da época certamente foram ajudadas por isso. Por que Marcos coloca para as pessoas da época? Certamente se alguém perguntasse e falasse assim, mas isso aí é verdade mesmo que você está falando? Marcos colocou o nome para que aquelas pessoas pudessem ir até essas mulheres e falassem assim, vai lá em Maria Madalena, pergunta para ela, ela viu tudo. Elas eram testemunhas. Mas não só para as pessoas da época, para nós, esse relato é muito importante também e nos ajuda a confiar na realidade desses fatos. Eu vou explorar isso já já, mas vamos entender o que está acontecendo aqui primeiro. A gente viu que Jesus morreu na sexta-feira e que um homem chamado José de Arimateia apareceu e ele teve que correr para conseguir sepultar Jesus. Por que ele teve que correr? Porque Jesus ele morreu no final da sexta-feira. E se virasse de sexta-feira para sábado, ele não poderia mais fazer isso. Porque no sábado não se podia fazer nada daquilo, não era permitido, era um dia de descanso. E a religião ali, os fariseus e tudo mais, tinham regras muito rígidas
quanto ao que se podia fazer no sábado. Então ele teve que correr para conseguir sepultar Jesus. Por isso aquelas mulheres, elas não conseguiram fazer o que elas queriam, que era ungir o corpo de Jesus, ou como está escrito aqui, né, embalsamar o corpo de Jesus logo durante o sepultamento. Elas tiveram que esperar até o momento da ressurreição de Jesus. E aí o texto diz, ele começa dizendo para a gente que passou o sábado, e aí as mulheres então foram se preparar para esse ritual. É importante dizer que esse ritual aqui, esse embalsamento aqui, não é parecido com o que os egípcios fazem, tá? Os egípcios, eles embalsavam os seus faraós, colocavam em sarcófagos, para quê? Para preservar o corpo. Porque eles tinham as suas crenças de que o corpo podia voltar e ele teria que ser preservado da melhor maneira possível. Aqui não era isso. Aqui é mais num sentido de unção, com perfumes mesmo, com o intuito de honrar a memória daquela pessoa. Sabe quando a gente vai até o túmulo de alguém que morreu e coloca flores lá? É para honrar aquela pessoa, a memória daquela pessoa. É um ato de devoção que elas tinham para o seu Senhor. Então elas foram fazer isso. E as mulheres então, na noite de sábado, porque para os judeus é assim, deu 6 horas da tarde virando noite, já é um novo dia. Então, mais ou menos aí, virou da sexta-feira para sábado, elas já saíram, compraram os aromas, aqueles perfumes, e acordaram bem cedo no domingo para irem até o sepulcro. É interessante que o texto diz que elas nem planejaram como é que elas fariam para entrar no sepulcro. Elas deviam estar ansiosas. Não, vamos lá, a gente precisa fazer isso. Já perdemos 2 dias. Está no 3º dia já e a gente ainda não embalsamou o corpo de Jesus, não passou os perfumes, não fez essa atitude de devoção em memória a Ele. Vamos lá. E elas nem pensaram em como é que elas abririam a porta. Porque a pedra era muito grande, certamente elas não conseguiriam. E elas até conversam sobre isso no meio do caminho, né? Perguntam como é que a gente vai fazer e tal. Mas na hora, quando elas estão se aproximando, elas já percebem que a pedra já havia sido rolada da entrada e o sepulcro estava aberto. Algumas coisas são importantes para nós aqui, nesse ponto da história. E eu quero destacar aqui 2 pontos, um ponto positivo e um ponto negativo a respeito dessas mulheres. Primeiro, o positivo, é o amor delas pelo seu Senhor. Aí você pode perguntar, mas só porque elas foram visitar o túmulo dele, em memória a ele, todo mundo faz isso. Mas deixa eu mostrar para você que tem algo a mais aqui. Essas mulheres, elas foram com o intuito de honrar aquele homem que havia sido morto. Mas pensa quem era esse homem naquele momento. Era um homem que foi executado como um malfeitor, que havia sido desprezado pela sua própria nação. Os judeus mataram Jesus. E essas mulheres ainda tinham que lidar com o ódio que a liderança religiosa tinha de Jesus. E esse era o homem que elas estavam indo honrar. Mas essas mulheres não têm vergonha nenhuma disso. Elas amam o seu Senhor. Elas não se importam se elas seriam perseguidas, se em algum momento fariam algo a elas. Elas querem honrar ao seu Senhor. E para mostrar como isso é marcante ainda mais, você vê se tem algum discípulo aqui? Nenhum dos apóstolos foi. Só elas estavam lá. E é interessante a gente trazer isso para nós hoje. Certamente, Jesus hoje não é visto como um criminoso. Ele também não é odiado da mesma forma como ele era odiado naquela época pelos sacerdotes. Jesus hoje ele é visto como um grande homem da história. Mas a história diz que ele morreu e que ele não era nada daquilo que a Bíblia diz. E às vezes nós que cremos, a gente tem vergonha de mostrar a nossa crença nisso. Crer no milagre da ressurreição causa talvez reações de desprezo, causa talvez zoações,
Porque o mundo moderno hoje é cético para isso, ele não acredita numa ressurreição. E por isso, muitas vezes, a gente tem vergonha de dizer ao mundo que a gente crê no Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos. Isso é problemático para nós. Porque se nós temos vergonha disso, isso indica que a nossa fé está com algum problema, está com alguma fraqueza. Meu irmão, o fato de Cristo ter ressuscitado é algo grandioso. Eu quero mostrar isso logo mais. Esse é o ponto positivo delas. Elas não tiveram vergonha de mostrar o amor que elas tinham para o seu Senhor. Mas essas mulheres também falharam num ponto. As mulheres foram ao túmulo com esse intuito de honrar ao Senhor delas, mas elas foram com o intuito de honrar a um morto. E sabe, Jesus ele tinha previsto mais de 2 vezes que ele ressuscitaria. Ele falou isso abertamente para os discípulos. E não foi só para os 12 apóstolos. Ele falou para os discípulos em geral, porque Jesus tinha vários discípulos. Ele avisou que ele ressuscitaria. Engraçado que Jesus ele até disse em qual dia ele ressuscitaria. Isso está lá em Marcos 14, 28. Jesus diz que ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas veja que ninguém, nem os discípulos mais próximos tiveram curiosidade de ir lá para ver se isso era verdade. Aí você fala, mas as mulheres estão lá. Mas elas não estão lá com o intuito de ver o Cristo ressurreto. Elas estão lá com o intuito de honrar um Cristo que foi morto. Tem até um pastor chamado Tim Keller que ele diz assim, que eles devem ter chegado, nenhum deles chegou a pensar algo assim, bem, hoje é o 3º dia, né? Talvez só por desencargo de consciência a gente devia passar no sepulcro para ver se aconteceu alguma coisa mesmo. Mas ninguém teve essa vontade, essa curiosidade, ninguém se lembrou disso. E as mulheres foram com o intuito de honrar alguém que morreu. Ninguém cria de fato na ressurreição. Às vezes nós vamos até Jesus mais ou menos com essa ideia também. Eu não estou dizendo que você não crê na ressurreição, mas na prática, muitas vezes é isso que parece. Porque nós vamos até Jesus com o intuito de honrá-lo, pelo que ele fez, pelo que ele ensinou, mas quando a gente sai da igreja, parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A gente parece que às vezes não leva a sério. A gente não se relaciona com um Deus que está vivo. A gente apenas vem aqui, presta as nossas honras, aquilo que a gente acostumou a fazer semanalmente. Mas a gente não presta adoração diária àquele que vive e reina. E é alguém que nós devemos servir e obedecer, porque ele está vivo. Por isso é importante a gente mostrar a veracidade da ressurreição. E agora eu quero mostrar como esse texto nos ajuda a confiar na veracidade da ressurreição hoje. Hoje. As pessoas que negam a ressurreição, o que elas dizem para falar? Elas falam, não, isso aí é balela, né? Isso aí não acontece. Isso aí é coisa sobrenatural aí, que é conto da carochinha. Não teve ressurreição, Jesus está morto. E aí eles dizem, para explicar o texto, que os discípulos inventaram tudo isso. Que os discípulos, eles foram lá, roubaram o corpo de Jesus, inventaram toda a questão da ressurreição, para que eles então pudessem criar uma seita, a qual eles lideravam. Oh, que ideia boa que eles tiveram. Será que foi isso que aconteceu? Deixa eu mostrar como isso não faz sentido, o que o mundo diz da ressurreição. Primeiro, vejam quem são as principais testemunhas. Mulheres. São mulheres as principais testemunhas. E o que isso difere? Na época, na cultura geral, e principalmente ainda mais no judaísmo, a palavra das mulheres era desprezada.
As mulheres, por exemplo, elas não tinham voz, elas não eram ouvidas nem em julgamentos. Graças a Deus, isso mudou hoje. E o cristianismo ajudou nisso. A gente viu isso semana passada também. Mas pense então, mulheres, pessoas que não eram nem ouvidas em julgamentos, ou seja, não se dava crédito para aquilo que elas diziam. Se esse relato foi inventado, pensa que ideia estúpida foi a dos discípulos de falar que foram mulheres que descobriram que foram as principais testemunhas de que Jesus ressuscitou. Se eles fossem inteligentes na invenção deles, certamente eles teriam escolhido alguém importante para dizer. Vamos chamar o líder aí de algum lugar, um cara importante, vamos inventar que foi essa pessoa que veio para o povo dar crédito para essa invenção. Mas não, foram mulheres. E os evangelistas colocam as mulheres não porque eles queriam, não porque é uma invenção, mas porque é um fato, porque foi isso que aconteceu. Segundo, o número de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Aqui a gente está vendo só as mulheres por enquanto. Mas a gente lê um texto hoje interessante lá em 1 Coríntios capítulo 15, em que Paulo ele relata várias e várias pessoas que viram Jesus ressurreto. Ele fala das mulheres, ele fala dos apóstolos, ele fala não só dos apóstolos, mas ele fala de vários outros discípulos. Inclusive, Paulo ele fala de um grupo de pelo menos 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. A Bíblia ela dá a informação que a Bíblia é o livro mais confiável em seus relatos. E por fim, ainda uma terceira prova da ressurreição de Jesus. É o impacto dela na vida dos discípulos. O que eu quero dizer com isso? Ao longo da história, os judeus esperavam um Messias, mas nenhum dos homens que se apresentou como um possível Messias teve qualquer impacto, qualquer continuidade, só Jesus. E por quê? Porque Jesus não permaneceu morto e calado. A sua palavra permanece porque ele ressuscitou. Inclusive a própria Bíblia diz que é vã a nossa pregação se Cristo não ressuscitou. É vã a nossa fé. A gente só está aqui e o cristianismo só cresceu esse tanto. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Inclusive, isso é importante, porque a palavra de Deus diz que é isso que os apóstolos pregavam. E veja, é isso que a gente prega até hoje. São 2000 anos de história pós-ressurreição de Jesus. E a gente continua pregando a mesma coisa. Um Cristo que morreu, mas ressurgiu. Inclusive, tem algo importante e interessante aí no texto. Marcos ele faz questão de escrever que Jesus ressuscitou em que dia da semana? No domingo, primeiro dia da semana. Por que Marcos dá essa ênfase no texto? Porque o impacto que isso gerou na vida dos cristãos dali em diante foi grandioso. Quando é que os judeus se reuniam? No 7º dia, no sábado. Mas após a ressurreição de Jesus, o domingo se tornou o novo dia do Senhor. Olha o impacto que isso gerou. E será que esse impacto foi gerado em cima de uma mentira? Não. A ressurreição é real. Nós nos reunimos nos domingos porque Jesus santificou ao domingo. Ele ressuscitou nesse dia. Esse é o nosso dia agora, da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso nós nos reunimos aos domingos. A ressurreição, meus irmãos, é real. E isso é extremamente importante para a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho só é completa se houver ressurreição. E isso é transformador para nós. E a segunda coisa que a gente precisa ver hoje, as boas novas da ressurreição.
a boa notícia que a ressurreição nos traz. Veja então como é que o anjo anuncia essa boa notícia aí no texto. Veja aí a partir do versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Para surpresa das mulheres, ao entrarem no sepulcro, o que elas viram foi um jovem de branco, como relata Marcos. Essa é uma forma aí peculiar da Bíblia relatar a aparição de anjos, né? Alguns outros textos também relatam anjos assim, pessoas vestidas de branco. E provavelmente a aparência desses anjos não é muito parecida com o que o mundo aí hoje pintou em quadros e mostra aí, se você procurar na internet, em livros e tudo mais. Porque quase sempre que anjos aparecem na Bíblia, o relato diz que aqueles que veem esses anjos ficam amedrontados. Talvez a aparência dele não seja lá muito da mais bonita, assim como a gente pensa. Mas assim, isso não cabe aqui. É certo que esse misto de surpresa e de medo não é só por causa do anjo. Certamente aquelas mulheres viram algo de estranho ali. Elas notaram a falta do corpo de Jesus. E o anjo, vendo a reação delas, tenta acalmar cada uma delas, dando a boa notícia. Ele diz: Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. E elas, especialmente essas mulheres, como a gente viu, elas foram testemunhas oculares exatamente de onde Jesus tinha sido colocado, o corpo de Jesus. E elas notavam que ele não estava mais ali. Então algo tinha acontecido. E o anjo estava dizendo que foi uma ressurreição. Certamente o medo não estava deixando aquelas mulheres raciocinarem lá muito bem. Porque em nenhum momento ali elas se lembram das palavras de Jesus sobre a ressurreição. É até interessante isso, né? Jesus falou mais de uma vez que ele iria ressurgir. E quando acontece, as mulheres ainda não se lembram. Certamente o medo, a surpresa deve ter afetado aí a mente delas, o raciocínio delas. Mas em seguida o anjo, depois de anunciar, ele não perde tempo, ele já anuncia aquilo que ele quer que elas façam. Certamente Jesus deu essa ordem para aquele anjo, para que ele dissesse isso para elas. E o que ele pede para elas? Que elas então avisassem, anunciassem aos discípulos que Jesus havia ressurgido. E é interessante que elas tinham que relembrar aquilo que Jesus havia dito anteriormente a eles. Abre lá em Marcos 14, 28. Olha o que está lá em Marcos 14, 28. Logo depois da ceia, quando Jesus estava falando com os discípulos, olha o que Jesus diz a eles. Marcos 14, 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Volta aí para o 16, Marcos 16. Marcos 16, versículo 7. O que o anjo pede para elas? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, isso é importante porque o anjo está ainda aumentando a veracidade da ressurreição de Jesus. Jesus disse isso para os discípulos. Se as mulheres chegassem lá e repetissem as mesmas palavras, eles poderiam ouvir e dar crédito. Mas o texto diz que elas estavam dominadas de terror aí, e só pensaram em fugir depressa dali.
e resolveram a princípio não contar para ninguém. É o que o texto diz aqui em Marcos. A gente sabe pelos outros evangelhos que depois elas assimilaram aí melhor as ideias, as informações que receberam. Inclusive Jesus aparece diretamente a uma delas, né, Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira pessoa a ver o corpo de Jesus ressurreto. E elas aí então fizeram o trabalho que esse anjo aqui pediu. Mas aqui Marcos está relatando mais a parte inicial, as sensações iniciais que elas tiveram. E mais, a ideia aqui é principalmente focar na mensagem do anjo. E é nisso que eu quero que você preste atenção agora. Vamos aprofundar um pouco mais nisso que o anjo disse. Bom, o anjo disse que Cristo ressuscitou, ele deu provas disso, mostrou o lugar. Em seguida, ele pede que anunciassem aos seus discípulos, não só que Jesus ressuscitou, mas que Jesus queria vê-los lá na Galileia com aquilo que ele já havia dito antes. Beleza. Mas agora vamos lembrar, o que os discípulos fizeram antes da ressurreição de Jesus? Quais foram os últimos acontecimentos? A gente sabe que os discípulos abandonaram Jesus, fugiram, deixaram Jesus por aí ser preso, ser morto. Muitos nem foram ver a morte de Jesus, nem estavam lá perto. Eles não apareceram aqui para ver se Jesus havia ressurreto, mesmo eles já tendo ouvido isso. E além disso tem Pedro. Pedro não só fez tudo isso, como negou abertamente a Jesus. O anjo simplesmente poderia ter dito algo como: vão lá, digam àqueles discípulos sem fé, aqueles covardes, aqueles que deram as costas para Jesus, que se eles implorarem muito, talvez Jesus se digne a vê-los e a falar com eles. Sabe, uma mensagem como essa seria justificável. Eles traíram a Jesus. Mas não é isso que Jesus ordena o anjo a fazer. A mensagem do anjo é a mensagem que contém as boas novas da ressurreição. Pensa Jesus falando isso para o anjo. Anjo, quando vocês verem aquelas mulheres, você pede para elas avisarem aos meus discípulos. Não seria errado a gente colocar aí talvez meus amados discípulos, que eu estou ansioso para ver eles lá na Galileia, como eu havia dito. Sabe, por mais que eles tenham falhado, abandonado a Jesus, a obra de Cristo na cruz foi exatamente a obra de quê? De perdão de pecados. E Cristo os perdoou, e Ele ressuscitou para que os discípulos também tenham nova vida. E para mim essa boa nova, ela fica ainda mais bela com a ênfase que é dada aí pelo anjo no apóstolo Pedro. Veja que o anjo ele não precisava ter citado o nome de Pedro, porque Pedro, é óbvio, ele é um dos discípulos, ele está incluído aí no meio. Por que ele cita Pedro? Ele faz uma citação exclusiva aí, uma ênfase em Pedro. Tem um motivo para isso. É como se o anjo estivesse dizendo para aquelas mulheres: digam aos discípulos, mas deem uma atenção especial para Pedro. E não é porque Pedro era o líder. Tem um motivo especial aí. Jesus sabia que Pedro estava quebrado. Pedro estava com um sentimento de culpa imenso, porque ele negou a Jesus 3 vezes, abertamente. Jesus ele queria dar um consolo especial para Pedro. Sabe, Jesus ele tem essa de nos consolar da forma como a gente precisa ser consolado. Quando a gente está muito quebrado, o consolo precisa ser maior. Jesus deu isso a Pedro aqui. Jesus mandou contá-lo de forma exclusiva porque ele ainda o amava e Pedro precisava ouvir isso exclusivamente. Jesus queria Pedro para si ainda. E meus irmãos, a grande boa nova da ressurreição é que há nova vida em Cristo. Não importa o quanto você tenha errado e falhado, nem se você tiver negado abertamente a Jesus. Cristo te dá a chance
de morrer para si mesmo, de morrer para o pecado e de ressuscitar juntamente com Ele em novidade de vida, independente daquilo que você tenha feito. Ele te chama para junto de si. Esses dias, um pastor que eu acompanho numa rede social, ele colocou a seguinte frase, interessante. Muitas pessoas tentam justificar o seu pecado e a dificuldade que tem de se livrar dele, dizendo: eu nasci assim, eu sou assim, então eu não consigo me livrar, eu vou morrer com isso. Mas é justamente por isso que Jesus diz que nós devemos fazer o quê? Morrer para nós mesmos e nascer de novo. E a ressurreição nos lembra disso. A ressurreição nos mostra, ela nos dá essa esperança de que há nova vida em Cristo. E eu digo mais, a boa nova da esperança da ressurreição não nos alegra somente porque a gente sabe que pode ter nova vida em Cristo, com força para vencer as tentações do pecado, mas há também a esperança de que um dia nós seremos como Cristo, com um corpo incorruptível que Ele recebe na sua ressurreição, sem nenhum dos problemas, sem sofrimentos, dificuldades que o pecado causa em nós. Na ressurreição, Cristo obteve esse corpo incorruptível. Aí você pode perguntar, mas Ele ainda tinha cicatrizes? Sim, mas é por nossa causa, para que a gente pudesse ver e lembrar aquilo que Ele fez por nós. Mas um dia nós também poderemos usufruir de um corpo incorruptível assim, dessa vida incorruptível. Tem um pastor chamado Emílio que ele diz assim: quando Cristo deixou a tumba, ela ficou vazia, mas Ele preencheu o mundo inteiro de esperança. Essa é a mensagem da boa nova da ressurreição. A ressurreição de Cristo, meu irmão, ela é real e verídica. Você não só pode crer, mas deve crer nela, porque ela é a boa notícia da nova vida em Cristo. Se não há ressurreição, não há evangelho, e como diz Paulo, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo se não há ressurreição. Mas, meu irmão, você pode crer, há ressurreição. E um dia nós estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador, plenos, ressurretos, prontos para uma vida eterna de alegria ao lado dele. Essa é a esperança da ressurreição. Uma vida sem os problemas dessa vida aqui, sem as corrupções que a gente vê por aí, políticas, do pecado nos homens, sem os sofrimentos que normalmente nós temos nessa vida, com corpos devidamente transformados, onde não vai haver mais os problemas que a gente tem, não vai haver mais as tonturas, tá? Não vai haver mais esporão no pé, não vai haver mais bebê acordando no meio da noite com cólica ou o dentinho nascendo, porque não vai ter essas dores, sabe? Não vai ter mais nada disso, não vai ter mais Covid, que faz com que um monte de gente não possa estar aqui junto com a gente. Porque na ressurreição, na nova vida, a congregação dos santos vai ser repleta, e ninguém vai faltar por motivo algum, porque todos os que estão em Cristo vão ressuscitar e ter vida eterna com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho na ressurreição. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque a Tua obra foi completa. O Senhor morreu para nos salvar, morreu para perdoar os nossos pecados, morreu porque era o único jeito que nós precisávamos e tínhamos de que pudéssemos ser salvos. Mas a obra foi completa na ressurreição. E ao sabermos que o Senhor ressurgiu, nós temos esperança de vida nova para nós também. Um dia esse corpo nosso, cheio de marcas, cheio de problemas, a nossa vida cheia de sofrimento vai passar, porque um dia nós estaremos ressurretos ao seu lado, plenos
em vida eterna juntamente contigo e ao que nós ansiamos. Volta, Senhor Jesus, é o que te pedimos e oramos no seu nome. Amém.